Retornamos para continuarmos o nosso estudo referente ao conteúdo do nosso segundo trimestre. Vamos retornar à história do Brasil. Vimos a história do Brasil até Getúlio Vargas, Segunda Guerra Mundial, a participação. Daí demos um salto indo para a Europa, estudamos a Segunda Guerra Mundial, o seu término, o período da Guerra Fria, da coexistência pacífica, aquele período em que um lado, Estados Unidos, aceitou o outro lado, União Soviética, para que não se destruíssem mutuamente. Então, o que é que aconteceu? No período que antecede a Segunda Guerra, nós tivemos a Revolução de 30, quando, num movimento generalizado em todo o país, ocorre uma eleição e um dos candidatos, o Getúlio Vargas, não aceita, ele e o seu partido, não aceitam a derrota nas eleições. Era muito usado a fraude e a violência. Getúlio Vargas mobiliza todos os seus partidários, parte do Rio Grande do Sul, em direção ao Rio de Janeiro, visando derrubar o governo. Nós vimos imagens dele no trem deslocando rumo ao Rio de Janeiro. E aí, antes que ele chegasse no Rio de Janeiro e visando evitar um confronto, uma guerra civil, o presidente é deposto e Getúlio Vargas assume o governo. Como uma das primeiras medidas, ele tira todos os governadores e nomeia para todos os estados interventores estaduais. O que ele visava era acabar com o poder das oligarquias estaduais e aumentar o seu próprio poder, para que ele conseguisse consolidá-lo, fazê-lo mais consistente. Vamos nos lembrar que São Paulo não vai aceitar o interventor indicado. Dutra vai substituir o interventor do estado de São Paulo, vai marcar eleições para o ano seguinte, mas o estado de São Paulo não vai aceitar e vai iniciar um movimento armado tentando derrubar o governo Dutra. O movimento é abafado dentro de poucos meses e vai ter continuidade, vai haver a eleição, vai ser escolhida uma nova constituinte e vai ser votada uma nova constituição. Vargas, então, já estará correndo o começo dos seus anos e ele vai ficar no poder até 1945, quando, ao término da Segunda Guerra Mundial, que o Brasil participou com a Força Expedicionária, vão começar a questionar fazendo a seguinte pergunta: como é que o Brasil foi para a Europa lutar pela defesa da democracia contra o fascismo e o nazismo, e no Brasil nós temos um governo forte? Este movimento vai fazer com que Getúlio Vargas finde saindo do governo. Vamos continuar. Então vai acontecer o quê? Então, no título, Vargas, autoritarismo, modernização e direitos sociais. Neste período de 1930 a 1945, Vargas vai chegar aos 15 anos de governo. Nesses 15 anos que ele governou o país passou por grandes mudanças. Ele deixou de ser um país de base agrícola, exportando café, borracha, cacau, e lançou as bases para a industrialização e modernização do país. Nós vamos nos lembrar que nós estamos no período 30 a 45. O Brasil está querendo ficar industrializado, enquanto nós vimos lá a Rússia
1917, 1920, já se industrializando com siderúrgicas, grandes ferrovias, tá certo? Ele vai influenciar e investir em mudança na área social. O governo Getúlio Vargas vai criar leis trabalhistas, vai fazer investimentos na educação e na saúde, vai interiorizar a saúde, fazer grandes hospitais e vai fazer mudanças políticas também. Vai implantar um regime ditatorial, vai perseguir a oposição, vai censurar qualquer propaganda desfavorável a ele. Neste período, entre 42 e 45, ele vai investir sobre o trabalhador. Vai fazer o trabalhismo um movimento em que vai usar os direitos trabalhistas, as concessões, vamos dizer assim, que ele considerava dada ao trabalhador, como a base de sua política. Então o governo vai investir e ficar intimamente relacionado aos direitos sociais e trabalhistas. E ele apontava, a propaganda apontava, porque ele fez grande uso da propaganda, do rádio. Ele mostrava que toda aquela legislação social tinha sido dada pelo presidente aos trabalhadores. E ele fazia grandes movimentos. Temos aqui uma imagem, um estádio. Veja aqui que tem escrito trabalhador disciplinado. Trabalhador disciplinado, ele está querendo dizer que é o trabalhador que não faz greve, que participa do trabalho, que trabalha bastante pelo desenvolvimento. Então ele ligava o trabalhismo à valorização do trabalhador. Ele fez um reconhecimento da cultura nacional, da música, das danças, da capoeira. Vai desenvolver o nacionalismo, valores do Brasil. Vai criar empresas estatais e vai provocar o desenvolvimento econômico. Veja que nós estamos indo numa direção contrária um pouco daquilo que nós vimos entre o liberalismo econômico. O governo não se mete na parte privada dos negócios. O governo toma conta de segurança, força armada, direitos, administração da justiça. Mas os investimentos serão feitos todos por empresas privadas. Então, em fins de 1944, já estamos acabando a guerra, o Brasil estava num governo autoritário, ao mesmo tempo em que ele lutava contra o fascismo na Europa. Aí o Vargas diz assim: é melhor perder os anéis e ficarmos com todos os dedos para que a gente possa continuar trabalhando. Aí ele começa a imaginar e planejar e colocar em prática uma abertura política, vamos chamar assim, vendo que não conseguiria se manter naquela situação de um governo duro por muito mais tempo. Ele vai anistiar os presos políticos e vai convocar novas eleições, igual como ele fez lá atrás, antes da Revolução Constitucionalista. Aí vão surgir novos partidos políticos: Partido Social Democrático, União Democrática Nacional, Partido Trabalhista Brasileiro e Partido Comunista do Brasil. Então, abertura. Podem criar novos partidos a meu favor e contra o nosso governo. Então, quais os partidos são formados e quem que os forma? Então, o Partido Social Democrático, PSD, foi criado pelos interventores, aquelas pessoas que o Vargas colocou nos estados para administrar o estado, em apoio ao governo federal. Ele era baseado nos eleitores das cidades do interior.
como o pessoal dizia, nos rincões do país. Aí fez a União Democrática Nacional, UDN, defendia o liberalismo econômico. O Estado não participa de negócio. Ele era antigetulista, antitrabalhista e anticomunista. Ele era praticamente contra todo mundo. Partido Trabalhista Brasileiro era totalmente alinhado com Vargas. Era identificado com Vargas, defendia os direitos sociais e trabalhistas dos trabalhadores. E o Partido Comunista do Brasil, que defendia os trabalhadores, diante de qualquer coisa. Aí no início de 45, já tendo visto que não conseguiria se manter no poder, possivelmente por muito tempo, ele diz: vamos planejar a minha sucessão para que eu possa participar da decisão. Aí ele marca eleição presidencial para o fim do ano, dezembro de 45. Ele anistia todo mundo que tivesse sido condenado por práticas políticas e libera a atividade partidária. Então, quem eram os principais partidos políticos e os seus possíveis candidatos em uma eleição? União Democrática Nacional, UDN, que era antigetulista. O representante para uma disputa era o brigadeiro Eduardo Gomes. Partido Social Democrático, getulista, era o general Eurico Gaspar Dutra. Partido Trabalhista Brasileiro, também getulista, general Eurico Gaspar Dutra. 2 partidos apoiando o mesmo candidato, sem problema. Era uma coalizão. Vargas sai do governo, é forçado a sair e divulga o apoio ao general Dutra. E o Dutra vai vencer. Mas vamos ver mais um pouco. Aí cada um dos partidos vai lançar seus candidatos. A UDN vai lançar o brigadeiro Eduardo Gomes, que era um dos 18 do Forte, aqueles que combateram em 1924. O PSD e o PTB vão apoiar o Eurico Gaspar Dutra, que era ministro do Vargas, e vai surgir um movimento popular chamado de queremismo. Por trás, Getúlio Vargas apoiava este movimento. Este movimento significava: nós queremos Getúlio, o queremismo, de querer. Eles queriam Vargas ou continuasse na presidência ou fosse candidato a presidente. Esse movimento do queremismo vai crescer e vai preocupar todos os políticos e as Forças Armadas. No dia 29 de outubro de 45, Vargas é retirado do poder. Vargas divulga um manifesto apoiando Eurico Gaspar Dutra. E o Dutra vai vencer as eleições presidenciais. Veja que já está perto da eleição convocada, né? A eleição foi convocada para dezembro e o Vargas foi tirado do poder em outubro. Então, Dutra vai vencer as eleições presidenciais. Governo Dutra, está aqui Dutra fardado. E aí Dutra vai assumir de 46 a 1950. Vamos ver quais são as diferenças. Ele vai abandonar a política de incentivo econômico feita pelo Estado existente na era Vargas. Então ele é partidário do liberalismo econômico e não do estatismo. Já que é liberal, libera as importações. As importações foram liberadas de tudo, qualquer coisa. Foram comprados produtos supérfluos, muitos. Veja que nós estávamos em 46. O Brasil, durante a Segunda Guerra, juntou bastante dinheiro porque ele vendeu muito material para os aliados. Tá certo? Vendia comida, vendia borracha, vendia um bocado de coisa. Aí ele pega esse dinheiro e gasta comprando besteira. Comprando besteira, o governo ficou numa crise apertada sem ter como pagar a dívida externa.
Dívida externa feita para comprar coisas que podiam ter utilidade. Então, resultado, uma crise econômica. Aí o Dutra vai retomar a política econômica de Vargas de fazer uma intervenção na economia. Ele vai destruir café, que estava com preço baixo. Então ele vai lançar um plano chamado de Plano SALT: saúde, alimentação, transporte e energia. Vai construir, que foi, segundo dito, a grande obra do governo dele, a rodovia que liga Rio de Janeiro a São Paulo, a chamada Via Dutra. E na política externa, veja que nós estamos no período 46 a 50. Na política externa, ele vai alinhar o Brasil aos Estados Unidos. Nós estamos nesse momento já na Guerra Fria. O Brasil decide se alinhar aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que tinham prometido alguns investimentos no Brasil, esses investimentos não aconteceram. Aí nós vamos ter, em 1950, novas eleições. Para as eleições de 1950, o Getúlio Vargas se candidata. É apoiado pelo Partido Trabalhista Brasileiro e Partido Social Progressista. Brigadeiro Eduardo Gomes vai se candidatar pela União Democrática Nacional. A maioria da imprensa e das rádios apoiava o denista, Eduardo Gomes. Mas o Getúlio vence com 48,6% dos votos. Vamos observar um folheto da propaganda eleitoral do Getúlio nessa época. Aí ele diz aqui: precisamos adotar providências que assegurem ao trabalhador alimentação adequada, transporte e habitação barata. Aí ele prometeu isso. Aí o que foi que ele fez? Então aqui ele disse, na primeira coluna, o que ele fez está na segunda. Deu um aumento de 18% nas comidas, deu um aumento de 35% no café, deu aumento fazendo propaganda, dizendo o que é que tinha aumentado, tá certo? Aí ainda Getúlio candidato aparece, Getúlio Vargas, Unidos pelo Povo, ele de carro-chefe para presidente. Para deputado ele estava ligado a Gurgel do Amaral Valente e para vereador ele indicava José Bonifácio. E o outro folheto dizendo, ele voltará, porque em vão há de bramir a vaga do despeito. E aí ele começava a mostrar as vantagens. Naquele tempo a grande propaganda era pelo rádio. Folhetos distribuídos na rua, jornal. E ele estava fazendo uso desses meios de comunicação disponíveis. Durante o governo dele, para sua consolidação no poder, ele usou intensamente o rádio. Ele fez grandes comícios populares. Vimos naquela imagem um estádio cheio de gente. Getúlio Vargas vence. Qual era a situação geral quando ele vai assumir o governo? Ele vai assumir em janeiro de 1951. A eleição foi em 50, ele assume em 51. Vamos ter uma noção dos tempos caminhando. O país estava numa grave crise econômica. Preço subindo, salário do empregado congelado. Para complicar, as empresas dos Estados Unidos faziam campanha contra o café do Brasil. Aí Vargas vai retomar aquilo que ele fez antes. Projeto nacionalista. Estatização e desenvolvimento. Intensa participação do Estado no desenvolvimento, mas em um ambiente democrático. Antes ele estava no regime mais fechado. E agora ele está dizendo que vai ser democrático. E vai trazer para o Brasil
a indústria automobilística. Mas para que eu tenha uma indústria automobilística, eu tenho que ter ruas e estradas. E ele vai investir também na construção de rodovia, para que a pessoa compre o carro e tenha para onde ir com o carro. E vai reaparelhar portos e ferrovias para facilitar a exportação dos produtos produzidos no campo. Aí ele vai retomar, e aí uma das coisas que ele vai brigar, fazer a estatização e o desenvolvimento. E uma coisa forte que ele vai querer é a criação da Petrobras, Petróleo Brasileiro S.A., essa mesma que existe hoje. E ele mostra nessa imagem a mão suja de petróleo de um poço de petróleo, se eu não me engano, em Lobato, na Bahia. Os defensores do liberalismo econômico, que têm um modo de fazer política econômica diferente do estatização, são contrários a essa política liberal de Vargas, né? São contrários à política de estatização de Vargas. Eles são liberais. Mas se considerava que o controlar o petróleo era fundamental para o país. Buscando a criação da Petrobras, o apoio à criação da Petrobras, vai ser desencadeada uma campanha. O petróleo é nosso. E a Petrobras é fundada em outubro de 1953. Veja que aqui nós vemos uma passeata de escolares embaixo, um desfile, com a faixa "O petróleo é nosso", tá certo? Mostrando o apoio dos estudantes à criação da Petrobras. E aí vai começar uma forte oposição a Vargas. O salário do trabalhador estava muito baixo. E aí, em março de 53, é deflagrada uma greve chamada de Greve dos 300 mil. 300 mil operários entraram em greve. Com a inflação alta, todo mês a inflação crescendo, ela reduz o poder de compra do trabalhador, porque o preço das coisas subia, mas o salário estava congelado. Esta greve começou no setor têxtil, que usava intensamente a mão de obra, e depois passou para os outros setores. Para tentar diminuir esta pressão, ele vai nomear João Goulart ministro do Trabalho, que era o vice-presidente dele. Ministro do Trabalho. Vargas, que era do PTB, vai enfrentar uma forte oposição. Os comunistas atacavam o presidente, os udenistas faziam tudo para prejudicar o presidente, eram os maiores críticos de Vargas. E um dos maiores críticos de Vargas era o deputado e jornalista Carlos Lacerda. Este cidadão que aparece na capa da revista Manchete, que nem existe mais, em uma edição histórica, que vocês vão ver mais tarde o motivo dessa edição histórica. Então, críticas de Vargas, de Carlos Lacerda a Vargas, faz com que Carlos Lacerda passe a ser um alvo. E aí, oficiais da FAB, defensores das ideias de Carlos Lacerda, e udenistas decidem fazer uma guarda pessoal a Carlos Lacerda. E acontece um atentado contra Carlos Lacerda. No dia 5 de agosto de 54, acontece esse atentado. O major Rubens Vaz, da FAB, está nessa confusão da guarda, do tiroteio, e ele é morto no atentado. E o Carlos Lacerda recebe um tiro no pé. O Getúlio Vargas é acusado de ser o responsável por este atentado. Vão abrir investigações, a FAB vai abrir investigação, vão concluir que o Getúlio Vargas não é o culpado, mas alguém muito próximo a ele.
Então, se descobriu que alguém da guarda pessoal de Getúlio Vargas foi o responsável pelo atentado. Quem era este alguém? O senhor Gregório Fortunato, que está aqui, ó, chamado de Anjo Negro. Ficava todo o tempo na cola do Getúlio. Veio naquele trem, era colado nele. Ele fazia parte da guarda do Getúlio, contratou pistoleiros, membros da guarda do Getúlio, para atacar o Carlos Lacerda. Em 1957, o Gregório Fortunato foi condenado por esta ação. Aqui já está no cemitério de uma cidade gaúcha, o Gregório Fortunato e a esposa dele sepultados. Tá certo? Muito bem. Então Vargas, enfrentando uma forte oposição, é acusado de ser o responsável pelo atentado. Aí os grupos políticos se unem para derrubar Vargas. No jornal Extra de um determinado dia, Getúlio Vargas vai dizer: só sairei do catete morto. Getúlio Vargas pega e cumpre esta profecia dele. No dia 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas se suicida. Foi uma comoção nacional. Todo mundo percebeu que Getúlio Vargas era vítima de uma armação. Foram dias e dias de protesto. Como a oposição havia planejado um golpe para derrubar o Getúlio deu um passo à frente, se matou, saiu do catete. Tá certo? Muito bem. Aí, com a morte do Getúlio, morrendo, o vice-presidente Café Filho vai assumir. Aí vão ser preparadas as eleições de 1955. O Partido Social Progressista lança Juscelino Kubitschek de Oliveira. O Partido Trabalhista Brasileiro lança como candidato João Goulart. O vice, que era vice-presidente, para vice-presidente. A União Democrática Nacional lança o general Juarez Távora. Carlos Lacerda chega e diz: a UDN vai perder. Defende um golpe militar para impedir a eleição presidencial. Então acontece a eleição em outubro de 55 e o Juscelino Kubitschek de Oliveira vence. O Carlos Lacerda continuou pregando uma união para derrubar o Juscelino e ele não assumisse o governo. Nós já sabemos historicamente que o Juscelino vai assumir, porque foi um dia desse. Então vai se defender a legalidade democrática. Juscelino vence com 35,6% dos votos. A UDN, com o general Juarez Távora, teve 30,2% dos golpes. A UDN, que estava insatisfeita, articula um golpe para impedir a posse de Juscelino. Carlos Lacerda era o maior articulador do possível golpe, mas, porém, todavia, contudo, o ministro da Guerra, general Henrique Teixeira Lott, desloca as tropas para garantir que a vontade popular seja atendida. Ele desloca as tropas e garante a posse de Juscelino. Juscelino toma posse. Nesse momento, vamos parar para, no próximo tempo, continuarmos o governo desse período. Muito obrigado.